Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma Que Tem Vaga, onde hoje vamos descobrir e saber tudo sobre a sigla ou o termo BANI. Já ouviu falar sobre isso? Sabe o que significa? Tudo isso e muito mais a partir de agora com João Carlos Rocha, meu convidado de hoje, ele que é consultor de carreira. Seja muito bem-vindo, João. Muito obrigado, para mim é uma honra estar aqui sentado nessa cadeira falando com você. A honra é nossa, estou super curiosa para saber o que é a carreira BANI, inclusive já temos aqui de início um livro super didático da sua autoria, né, que eu gostaria de compartilhar com quem nos assiste, porque eu acho que educação é a palavra, conhecimento liberta, literalmente. João, o que é BANI? BANI é um modelo conceitual para explicar a forma como o mundo hoje funciona. Ele foi desenvolvido por um antropólogo norte-americano, James Cassio, e ele atribuiu, então, é um acrônimo, ele atribuiu para a letra B, que em inglês é brittle, que seria algo como frágil ou breve, para a letra A, ansioso, para a letra N, não linear, e para a letra I, incompreensível. Então, esses são os ventos que sopram hoje sobre nós, né? Algo que é frágil, ansioso, não linear, incompreensível. E esse termo, ele versa comportamento, João? Então, ele abrange todas as formas de relacionamento humano. Né? Então, se a gente pensa, por exemplo, na questão do emprego, né? Hoje, a média de duração de um emprego é em torno de 2 anos. Há relativamente poucos anos atrás, né, pensando em termos de história da humanidade, o emprego durava, às vezes, uma vida, né, durava ciclos inteiros. As relações em geral, né, cada vez as coisas são mais breves, mais rápidas. Claro, com certeza. E eu acho que a pandemia também trouxe esse recorte, né? A aceleração, a digitalização forçada inicialmente, mas depois que se transformou como imprescindível, tipo, a gente não vive mais sem essa tecnologia que é agregadora, se a gente olhar do ponto de vista positivo para o dia a dia. Perfeito. Eu trabalho online desde 2011, a parte de coaching executivo, consultoria de carreira online. Então, antes da pandemia, era normal, assim, primeiro que eu tinha que mandar toda uma instrução para o cliente, como é que ele fazia para baixar o software, né, para criar uma conta e tudo mais. E agora, então, por exemplo, o meu neto de 6 anos, outro dia eu estava conversando com ele falou assim: ô vô, me coloca aí como host, que eu quero compartilhar a tela com você. Ai, que bonitinho, gente, as crianças hoje dominam muito, como ninguém, né? Então, assim, a pandemia, ela foi um catalisador, né? Coisas que demorariam anos e anos para acontecer, aconteceram muito rapidamente. Claro. Quando a gente fala de carreira, mundo corporativo, não tem como também não citar soft e hard skills. Eu acho que as soft, que são as comportamentais, né, as habilidades, são cada vez mais tidas como imprescindíveis. Muita gente fala, contratamos pelas técnicas, né, pelas hards, e demitimos pelas soft skills, que são as comportamentais. Ou seja, harmonia também é uma palavra de busca. Perfeito. Então, isso é uma constatação. Né? As hard skills, quer dizer, o conhecimento técnico, você lê lá no currículo, tem o certificado, tem isso, tem aquilo. Agora, a hora que começa a conviver com a pessoa, é que vem a questão, então, dessas soft skills, né? Dos comportamentos. Então, pensando no BANI, uma primeira soft skill importantíssima é a questão da adaptabilidade. Aliás, eu acho que sempre foi, né? Já dizia Darwin, né, que os seres que mais evoluem não são os mais inteligentes nem os mais fortes, são os que mais se adaptam. Né? Aí tem a questão do antifrágil, né, que é um conceito que foi trazido pelo Nicholas Taleb, né, que não é o contrário de frágil. Né? Então, por exemplo, esse copo aqui, ele é frágil, se ele cair, ele vai quebrar. O contrário de frágil seria rígido. Então, se eu tivesse um copo aqui de aço ou de plástico, ele poderia cair e ele não se quebra. Né? O antifrágil é como se esse copo, ao cair, ele ficasse mais forte. Ou seja, é tudo aquilo que se fortalece no caos. Um exemplo, os nossos músculos. Né? Para a gente desenvolver o músculo, tem que malhar, né? E a nossa própria condição psicológica. Né? Quando a gente passa por situações
extremas, a gente se fortalece. Então, aproveitando até essa deixa, ao planejar a carreira no mundo Bunny, a gente planeja situações, né, de adaptabilidade, que eu vou precisar de me adaptar, de antifragilidade. Então, posso te dar um exemplo meu. Eu precisava desenvolver a questão de posicionamento. Eu fiz um curso na Fundação Dom Cabral, chegou no final, falou assim, ó, agora eu descobri que eu precisava desenvolver isso. Eu ficava muito em cima do muro, não tomava decisão direito. Só que não podia fazer curso. Para resumir a história, aí eu resolvi ser síndico do meu condomínio. Fui lá síndico durante 4 anos. A gente aprende a se posicionar, porque toda hora que você encontra alguém, parece que tem um letreiro assim, reclame aqui. Sim. Né? Recorrido. Outra soft skill importantíssima nesse mundo Bunny, pensando na questão do incompreensível, é a learnability, que eu não sei, em português seria algo como aprendibilidade. Né? Está sempre aprendendo. Sim, talvez o lifelong learning também se encaixa? Perfeitamente. Aprendizado contínuo ao longo da vida. Perfeito. Sim. Né? E é muito importante, independente da área que a gente tenha como prioridade ou como atuação, não é, João? Acho que, independente de idade também, acho que repaginar, buscar, aprimorar, conhecer sempre. Sempre. Né? Esse tema, daqui a pouco a gente volta nele, porque ele é fundamental. Sim, né? quando Essa você questão. falou a frase se adaptar em meio ao caos, eu achei muito interessante, porque a gente pode olhar sempre o copo meio cheio ou meio vazio, né? E eu acho que a ideia sempre é não aquela positividade ilusória, mas assim, sempre olhar pelo lado do aprendizado, em meio aos desafios. Acho que a vida sempre requer isso, seja dentro do ambiente corporativo ou fora. Não é? Perfeito. E quando a gente fala do mundo Bunny, tem outro termo também que eu gostaria que você pudesse explicar as diferenças, não sei se a gente pode fazer um paralelo. Tá. O VUCA. Ótimo. Qual é a definição? Então, o VUCA também é um modelo conceitual para tentar explicar o mundo. Ele surgiu nos anos 80, 90, no ambiente militar dos Estados Unidos. Então, o V é de volátil. O U é de incerto, né, do inglês, né, do uncertain. O C de complexo e o A de ambíguo. Então, digamos assim, dos anos 90 até a pandemia, o mundo era assim, né? Era volátil, incerto, complexo e ambíguo. Aí, imagina uma coisa que é volátil e que é incerta. E isso cada vez mais volátil, mais incerto. Aí surgiu o B, né? É algo frágil. E assim, né, essa combinação desses efeitos, volátil, incerto, complexo e ambíguo, é que chegou no Bunny, né, no frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Ou seja, na linha temos a evolução do VUCA para o Bunny nesse caso. Exatamente. E aí a gente vai se adaptando a essas questões, né, que você já detalhou para a gente sobre o que significa cada letrinha desse termo. Você chegou a falar na sua resposta anterior, ou uma delas, sobre planejamento de carreira. Eu acho importante a gente linkar também com a questão geracional, porque a gente vê realmente, né, como antes gerações anteriores se fixavam numa carreira dentro de uma empresa e achavam que iam até a aposentadoria mesmo. Hoje a gente tem esses jovens, João, que não querem se ligar a isso, são os nômades de carreira, são aquelas pessoas que são mais espírito livre mesmo e só ficam de acordo com o propósito. Como é que você avalia isso dentro de todos esses termos que a gente conversa? Nossa, maravilha, né? Então, qual que é a proposta do Carreira Bunny? Para algo frágil, a gente propõe o B como uma blindagem, né? Então, esse copo é frágil, eu posso blindá-lo. E como que a gente pode blindar uma carreira? Vamos fazer uma analogia com investimento financeiro. Então, quando a gente senta lá com o consultor, ele fala, para você construir riqueza, primeiro tem que pensar no longo prazo. Segundo, diversificar as suas fontes de investimento. E o terceiro, considerar o seu perfil. Então, é exatamente isso que seria blindar a carreira. Então, você trouxe a palavra propósito. Então, para que eu possa blindar a minha carreira, então seriam aí 5 pilares. O propósito, ou o objetivo de longo prazo,
a missão ou objetivo de curto prazo, uma meta de riqueza. Então, o Warren Buffett, né, ele afirma que se você não encontrar um jeito de ganhar dinheiro enquanto você estiver dormindo, você vai ter que trabalhar até morrer, né? E chega uma hora que a gente não vai mais conseguir trabalhar por questões óbvias. Então, enquanto está na ativa, é importante ter uma meta de riqueza, né? Uma meta de construção de riqueza. Aí vem a meta de aprendizado, né? Essa meta de aprendizado, eu aprendi isso com uma médica, Ana Cláudia Arantes Quintana. Não sei se você a conhece. Esse nome não me é estranho, mas... Ela tem vários livros e um deles é Como Envelhecer Bem. Né? Sim. Então, ela nos ensina a planejar o envelhecimento, né? Já que é uma coisa inevitável. Sim, todo mundo vai passar né? por essa fase. Tem até tem uma história, né, que o neto pergunta para o avô, todo mundo fica velho? Aí o avô responde, não, só quem tem sorte. Né? Então, quem tem essa sorte, a gente precisa se preparar para isso. E, por fim, estilo de vida. Né? Então, propósito, missão, meta de riqueza, meta de aprendizado e estilo de vida. Eu preciso colocar isso no meu planejamento. É isso que vai garantir essa blindagem da minha carreira. Então, todo movimento de carreira que eu fizer, eu preciso considerar, né, fazer aí um check se está, se eu estou contemplando esses 5. Esses são os ventos, né, que estão sobre nós, né? O frágil, o ansioso, não linear e o incerto. O que cabe a mim é ajustar as velas do meu veleiro para chegar onde eu quero chegar. Né? Pilares importantes, até porque a gente fala de muita ansiedade, burnout, pânico, e aí a gente já vai para a casa da saúde mental ligada ao mundo corporativo, que eu acho que também a gente poderia desbravar um pouco essa conversa, João, porque realmente hoje em dia chama muita atenção, né? Seja independente de gênero, mulher, homem, enfim, a gente tem várias pautas aqui de mercado, mas saúde mental nesse mundo bunny, como é que fica, hein? Olha, muito boa, né, essa pergunta. Então, como eu mencionei há pouco, né, eu aprendi que a saúde mental ela pode e deve ser planejada. Então, pensando aqui no mundo bunny, né, então nessa questão do frágil, à medida que eu coloco aqui como um dos pilares o propósito, se eu tenho um propósito, então, por exemplo, questões como a chamada doença do vazio, né, eu já consigo afastar. Quando eu coloco a meta de aprendizado, né, enquanto eu estou aprendendo, né, então a médica que eu citei há pouco, ela coloca que para eu envelhecer bem eu preciso considerar 5 pilares, e um deles é o aprendizado. Enquanto eu estiver aprendendo, né, eu pessoalmente, né, gosto muito de aprender, de estudar novas tecnologias. Estou sempre aprendendo e eu vejo o quanto isso é importante para a minha saúde mental. Estilo de vida. Então, muitas vezes a pessoa não considera no planejamento de carreira o quanto o estilo de vida é importante para a saúde. Eu preciso me respeitar, né? Que hora que eu gosto de acordar, que hora que eu gosto de dormir, com que pessoas eu gosto de conviver, que tipo de roupa, né, que eu gosto de usar. Então, considerar tudo isso. Quando a gente pensa no ar, né, na questão da ansiedade... Que pega muita gente. Que pega, né? O mundo é ansioso, né? Nós estamos dentro, então não tem como. Até aproveito assim, né, para pegar uma analogia de que esses são os ventos, né, que estão sobre nós, né? O frágil, o ansioso, não linear e o incerto. O que cabe a mim é ajustar as velas do meu veleiro para chegar onde eu quero chegar, né? Bom, aí vem o A, que no Carreira Bunny seria ação, ação planejada. Só o fato de eu ter um plano de ação do que eu vou fazer,
isso já alivia a ansiedade, né? Não fica aquela angústia, e agora o que eu vou fazer? Então, de novo, um impacto na saúde mental, né? Na parte do não linear, a gente coloca assim, o que é uma coisa não linear? É uma coisa que não tem uma relação direta de causa e efeito, né? Então, uma coisa linear, a causa A sempre vai dar o efeito B. Numa coisa não linear, não vai ser assim, né? Porém, por mais que a carreira seja algo não linear, tem alguns pontos ali que são lineares, que tem uma relação de causa e efeito. E então a gente propõe colocar nitidez. Aí a gente busca Aristóteles, né, que atualmente tem uma frase, o talent as a service, não é isso? Sim. O Aristóteles falou isso 400 anos antes de Cristo. Em quais palavras? Ele falou o seguinte: onde os seus talentos e as necessidades do mundo se cruzam, aí está a sua vocação. Olha. Né? Então, se eu coloco o meu talento a serviço do mundo, e eu sinto que eu estou cumprindo a minha vocação, só isso aí já traz saúde mental. Né? Eu tenho essa... e eu tive a oportunidade de conhecer uma médica, o nome dela é Gudrun Burkhardt, uma médica alemã. Ela é autora de vários livros e ela é especialista em biografia. Tá. Aí uma vez eu estava lá em Florianópolis tomando um café com ela e ela falou para mim assim, um sotaque meio alemão, meio brasileiro, né? Falou assim: Rocha, o ser humano moderno tem a oportunidade de realizar a sua missão de vida através da profissão, né? Aí eu falei com ela, mas por que o ser humano moderno? Né? Ela falou, porque antes as profissões eram muito lineares, eram muito estanques. Então a pessoa fazia engenharia, ia ser engenheiro, né? Fazia administração, ia ser administrador, e hoje não existe isso mais. Hoje, você pegando lá a frase do Aristóteles, né? Tendo consciência dos seus talentos, que aí seria o I, que é o intraconhecimento, eu conhecendo bem quais são os meus talentos, olho para as necessidades do mundo que estão à volta e pronto, né? Estou com a minha vocação. E aí, ainda no não linear, a questão do tripé do trabalho com significado, né? Que é gostar, saber e monetizar. Então, se eu faço aquilo que eu sei, que eu gosto, e ganho dinheiro com isso, pronto. Melhor dos mundos, né? Não é até isso? o cansaço vira prazer, porque a gente se sente realizado mesmo, né? Até porque a gente não tem como pensar no fazer as coisas sem também gastar um grau de energia, sem se dedicar àquilo. Afinal, a gente pensa em sempre fazer bem feito, né? Pelo menos é o que a gente espera sempre quando a pessoa está se dedicando ali ao que é feito, né, João? Então, Leni, assim, para não me perder, quando você fala da saúde mental, né, então você vê que a gente pensou aqui, né, alguns pontos, né, propósito, aprendizado constante, estilo de vida, fazer aquilo que eu gosto, que eu sei e ganhar dinheiro com isso, colocar os meus talentos a serviço do mundo. Então, são coisas que são simples, não quer dizer que sejam fáceis, Sim. né? Mas que são simples da gente fazer e, com isso, a gente está planejando a saúde mental. Ou seja, né? o calma, respira, faz sentido total. Agora, João, quando a gente fala da figura da liderança, que é um importante papel, não só em termos de representação dentro de uma empresa, mas também de até ser um espelho, de ser um exemplo, né, para com os pares ou para com os colaboradores em geral. Como é que você olha a figura, a importância dessa liderança acompanhar todos esses pontos que você fala até aqui? A Fundação Dom Cabral fez uma pesquisa com 1.200 líderes para que eles identificassem assim, qual que seria a competência ou a característica mais importante de um líder. E a partir das respostas deles próprios, chegou-se à conclusão que era o autoconhecimento. Então, que seria a letra I, né, o intraconhecimento ou autoconhecimento. Então, o líder, ele precisa se conhecer para que ele possa ser um exemplo. Né? Porque outro conceito, né, que coincidentemente também foi
apresentado pelo Nicholas Taleb é o do Skin in the Game. Né? Poderíamos traduzir o quê? Como colocando a própria pele, né? Ou fazer o que faz. Sim. Fazer o que fala, né? Sim, que é fazer aquilo que importante, fala. ter coerência, né? Então, o líder hoje, na minha compreensão, pela experiência que eu tenho com as organizações que eu trabalho, com o desenvolvimento de lideranças, é investir em autoconhecimento. Ele precisa se conhecer para que ele possa realmente ter aquela história, né? Para ser um líder, não basta ter liderados, você precisa ter seguidores. Aí sim você é um líder, né? E as pessoas seguem os nossos passos e não as nossas palavras, né? Então eu colocaria assim que o intraconhecimento é a principal característica que um líder hoje precisa ter para lidar com esse mundo bunny. Até porque a gente fala também de uma liderança humanizada, dessa questão que não é tão mais vertical, mais horizontal, pelo menos é a tendência, o que a gente espera que seja, justamente para trazer essa aproximação, né, dos colaboradores, esse espelho e, quem sabe, essa quebra mesmo de barreira que antes a gente tinha, tipo, ai, temor, vou falar com o meu chefe e agora? Sempre tinha um negócio nesse sentido. Hoje a gente tem uma aproximação maior, né, mais humanizada. Uma aproximação mais humanizada. Você falou há pouco, né, da questão do propósito. Né? Isso é uma diferença enorme dessas gerações que estão chegando agora. Né? Se não tiver um significado para ele ali, aquele trabalho, se ele não entender por que ele está fazendo aquilo, o que aquela organização está entregando para o mundo, pode dar salário, pode dar o que for para ele que ele não fica. Né? Ele prefere ir para uma outra organização onde ele tenha, né, esse respeito e ele sinta que ele está cumprindo com o propósito dele. Né? Com certeza. Propósito é uma palavra muito interessante. Agora, João, a gente está quase chegando no final do programa. Já? Voou? Queria que você trouxesse suas considerações e, claro, falar diretamente para quem nos assiste, se for o caso, também deixar seu recado, sua dica. Eu queria deixar uma mensagem, então, aproveitar o meu minuto aí. Há alguns anos, arqueólogos encontraram algumas sementes no deserto. E aí cientistas israelenses analisaram aquelas sementes e descobriram que elas tinham 2000 anos. Plantaram as sementes. 26 meses depois, elas se transformaram em palmeiras de tâmaras que não deviam nada para aquelas das sementes atuais. Bom, então o que aconteceu? Uma semente fica 2000 anos dentro de uma caixinha e não acontece nada. Aí você dá adubo, dá terra e ela brota, né? Então, o que eu gostaria de dizer é o seguinte, né? Pega um momento do seu dia, hoje, né, não deixa para outra hora, procura um lugar sossegado e olha para a sua história e veja quantas sementes que ficaram perdidas, porque, da próxima vez eu faço isso, agora não dá porque eu tenho que fazer outra coisa. Escolha uma dessas sementes, invista nela, transforme-a num propósito. E eu tenho certeza que se você fizer isso, em qualquer lugar que você chegar, as pessoas vão dizer para você, aqui tem vaga para você. Olha, que bacana, adorei, que inspiradora essa frase. E legal isso, porque eu vou até complementar da forma como chegou essa mensagem para mim, porque a gente às vezes acha que tá fazendo e não tá vendo o resultado, né? E às vezes o resultado tá ali ainda, na raiz, né, brotando, crescendo, antes de sair na terra, antes de crescer e dar realmente seus frutos. Então, a espera também é uma palavra, a paciência, a resiliência, não é, João? Perfeito. Muito bacana tê-lo aqui. Nossa, você é uma inspiração em pessoa, em livro, em palavras. Maravilha. Muito bom tê-lo com a gente. Bom trabalho sempre, sucesso para você e toda a sua carreira, que você possa inspirar ainda mais pessoas. Obrigado. O mesmo eu digo de você. Obrigada, viu? João. Muito obrigado. E você também, eu agradeço a sua companhia e audiência de sempre pela nossa plataforma digital YouTube Band Jornalismo. É possível acompanhar o Aqui Tem Vaga. Eu te espero. Até o nosso próximo encontro.